Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos um material fascinante sobre a avaliação da esquizofrenia, um tema denso, né? Mas muito importante. Com certeza. Nossa missão aqui é tentar destrinchar os pontos essenciais, como entender as fases, os sintomas que são bem variados e o complexo caminho até um diagnóstico. Ok? Então, bora entender isso melhor. Vamos lá. A ideia é clarear o que realmente importa para quem busca se informar, assim, mais rapidamente sobre essa condição. E é um desafio interessante, viu? Porque a esquizofrenia não se revela de forma simples. O que a gente tem aqui é tipo um quebra-cabeça diagnóstico, onde cada peça, cada sintoma, cada fase, cada detalhe da história do paciente, nossa, precisa ser muito bem considerada. Uhum. A precisão no diagnóstico não é só um detalhe técnico, né? Ela define o rumo do tratamento e da vida da pessoa. Perfeito. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, o material que a gente recebeu descreve 3 fases principais: prodrômica, psicótica e residual. Essa fase prodrômica parece ser aquele início mais sutil, quase silencioso, não é? Como ela se manifesta exatamente? Exato. É um período que antecede o primeiro episódio psicótico mais claro e pode ser muito sutil mesmo. O que se observa é um declínio gradual no funcionamento da pessoa. Ah, tipo, Pode ser um estudante que começa a ter dificuldades inesperadas, sabe? Alguém que se isola mais socialmente, talvez fique mais irritadiço, ou perca o interesse em coisas que antes gostava. entendi. São mudanças de comportamento, de função, que sinalizam que algo não vai bem, mas ainda assim os sintomas psicóticos clássicos, entende? Sim, sim. Aí depois temos a fase psicótica ativa, que é a mais associada à imagem popular da esquizofrenia, né? Com alucinações, delírios, pensamento e discurso desorganizados. A fase mais visível, digamos. Isso. E entre esses episódios ativos, pode ocorrer a fase residual. Nela, os sintomas positivos diminuem, mas podem persistir sintomas negativos, como um embotamento afetivo, aquela dificuldade em expressar emoções, um certo retraimento social ou pensamentos e comportamentos meio estranhos, mas sem a mesma intensidade da crise. Entendo a progressão. E um ponto que me chamou a atenção no material é sobre o prognóstico, especificamente no primeiro episódio psicótico. O que realmente faz a diferença para o sucesso do tratamento nesse momento tão crítico? Olha, o fator que mais se destaca, segundo as informações que a gente analisou, é a DUP. DUP. Isso, a duração da psicose não tratada, ou seja, o quanto tempo a pessoa passou com sintomas psicóticos antes de começar o tratamento. Ah, faz sentido. Quanto mais curto esse período, melhor tende a ser a resposta ao tratamento inicial e o prognóstico a longo prazo, sabe? É um contraste bem marcante com casos onde os sintomas se arrastam por meses ou até anos. Nossa, Isso reforça muito a urgência da identificação e da intervenção precoce. faz todo sentido essa janela de oportunidade. Mas o material também sugere que, bom, nem toda a esquizofrenia é igual em termos de resposta. Menciona-se subtipos com prognósticos diferentes. Qual deles parece responder melhor ao tratamento? Sim, tem essa diferenciação. As informações apontam que o subtipo paranoide, aquele classicamente caracterizado por delírios e alucinações mais evidentes, mas com menor desorganização do pensamento e do afeto, Uhum. historicamente, ele está associado a melhores resultados de tratamento, tanto a curto quanto a longo prazo. Essas pessoas tendem a ter um funcionamento pré-mórbido melhor e respondem de forma mais robusta às medicações. Interessante isso. Mas me leva a pensar naquele paradoxo que às vezes surge. O material comenta algo sobre o risco de suicídio nesse subtipo específico? É diferente? Você tocou num ponto crucial e paradoxal. Embora o subtipo paranoide possa ter uma melhor resposta terapêutica e uma funcionalidade geral melhor, as fontes também indicam que o risco de suicídio pode ser maior em certos momentos nesses pacientes. Sério? Maior, mesmo respondendo melhor. Pois é uma reflexão intrigante que o material nos provoca. Talvez uma maior preservação cognitiva nesse subtipo leve, a uma consciência a mais
dolorosa das perdas e do impacto da doença, sabe? Isso aumentaria o desespero e o risco, em fases específicas, apesar da melhor resposta geral ao tratamento. É uma complexidade que exige atenção redobrada. Que ponto delicado e importante. Nossa, mostra como as estatísticas precisam ser vistas com cuidado, né? Exatamente. Agora, vamos a uma classificação fundamental que o material detalha bem. Sintomas positivos versus negativos. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque ajuda a entender a diversidade da experiência da esquizofrenia. Como a gente pode diferenciar esses dois grupos? Essa distinção é central para entender a doença. Os sintomas positivos são aqueles que, acrescentam algo à experiência normal da pessoa. Uma distorção ou um excesso. Um a mais, né? Isso, perfeito. Pense nos delírios, crenças firmes em coisas que não são reais. Nas alucinações, percepções sensoriais sem um estímulo externo, como ouvir vozes. No pensamento desorganizado, que se reflete num discurso confuso. E no comportamento bizarro ou catatônico. São os sintomas mais visíveis que chamam mais atenção. E os negativos, que parecem ser mais sobre falta do que excesso. Exatamente. Os sintomas negativos representam uma diminuição ou perda de funções normais. São a apatia, a falta de motivação ou iniciativa, que a gente chama de avolição, a dificuldade ou incapacidade de sentir prazer, a anedonia, o afeto embotado ou plano, que é a redução visível na expressão emocional no rosto e na voz, a alogia, que é a pobreza do discurso, a pessoa fala pouco ou de forma muito vaga, e a dificuldade de atenção. Certo. São sintomas mais silenciosos, menos dramáticos talvez, mas que causam um prejuízo funcional enorme e, como a gente vai ver, são considerados o núcleo da doença e os mais desafiadores para o tratamento. E essa divisão ajuda muito a organizar o pensamento, né? Falando em sintomas específicos, o material traz à tona os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider. O que ele considerava tão especial nesses sintomas? O Kurt Schneider, ele foi um psiquiatra alemão importante. Lá nos anos 70, ele descreveu um grupo de sintomas que, na visão dele, eram particularmente sugestivos de esquizofrenia, embora hoje a gente saiba que não são exclusivos da condição, tá? Ah, entendi. Tipos específicos de alucinações auditivas, tipo vozes que dialogam entre si sobre o paciente ou que comentam as ações dele, e experiências de passividade ou controle dos pensamentos, como sentir que os pensamentos estão sendo inseridos na mente, inserção do pensamento, roubados, roubo do pensamento, ou transmitidos para outros, difusão do pensamento. Era uma tentativa de encontrar sintomas mais diagnósticos, digamos. Uma perspectiva histórica valiosa. E na linha dos sintomas negativos também temos os famosos 5As. De onde vem essa classificação? Essa outra forma útil de lembrar os principais sintomas negativos, agrupando-os: anedonia, a perda do prazer, afeto plano, a falta de expressão emocional, alogia, pobreza de discurso ou pensamento, avolição, apatia, falta de vontade e iniciativa e atenção pobre. Os 5As. Isso. Quem sistematizou essa ideia dos As, e mais importante ainda, quem cunhou o próprio termo esquizofrenia, em 1908, foi o Eugen Bleuler. Ah, foi ele? Foi. Ele percebeu que a condição não era necessariamente uma demência precoce, demência precox, como o Emil Kraepelin tinha proposto antes. Por quê? Porque não levava invariavelmente a uma deterioração cognitiva global e progressiva, sabe? O Bleuler enfatizou a cisão xizo das funções mentais, FREN, como a característica central. Nossa, essa mudança de demência precox para esquizofrenia foi conceitualmente enorme, então. Foi um marco. E quanto à tecnologia mais moderna? O material menciona achados em exames de imagem cerebral, tipo tomografia. O que eles podem mostrar e o quão úteis eles são para o diagnóstico? Olha, as informações indicam que exames como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética do crânio podem, em alguns pacientes com esquizofrenia, revelar alterações, coisas como um ligeiro alargamento dos ventrículos cerebrais ou sinais de atrofia cortical.
No entanto, o ponto crucial, e que o material sublinha bem, é que esses achados são inespecíficos. Ah, então não confirmam o diagnóstico. De jeito nenhum. Eles não confirmam nem descartam. Podem estar presentes em outras condições neurológicas ou psiquiátricas, ou até mesmo ausentes na esquizofrenia. Não existe, até o momento, um exame de imagem que sirva como marcador diagnóstico para a esquizofrenia, tá? O diagnóstico permanece clínico. Certo. Clínico, baseado na observação e na história. Para tangibilizar isso, o material nos apresenta um caso. O Sr. B, 22 anos, universitário. Ele vem tendo dificuldades na faculdade, repetindo matérias, parece desmotivado. Os pais o encontram recluso no quarto, que está uma bagunça, com má higiene pessoal, e ele chega a dizer coisas como: "Meu professor quer me matar". Como a gente pode analisar os sintomas do Sr. B à luz do que a gente discutiu? O caso do Sr. B ilustra bem essa coexistência de diferentes tipos de sintomas, né? A afirmação "meu professor quer me matar" sugere fortemente um delírio paranoide, um sintoma positivo, claro. Claríssimo. O discurso sem sentido que foi mencionado pode indicar um transtorno formal do pensamento. Outro sintoma positivo. Ao mesmo tempo, a gente observa vários sinais que apontam para sintomas negativos ou desorganização, o isolamento social, ficar no quarto, a baixa motivação e dificuldade nos estudos, que pode ser a volição, apatia. A higiene, o quarto. Exato. A negligência com a higiene e a desorganização do quarto também podem refletir essa apatia e um declínio no funcionamento executivo. Essa combinação que torna o quadro complexo. Realmente, ver o caso concreto mostra como identificar e separar esses sintomas exige um olhar treinado e um conhecimento bem fundamentado. Não é algo trivial, né? Especialmente quando os sintomas se sobrepõem ou são sutis. Exatamente. Reconhecer esses padrões, diferenciar a esquizofrenia de outras condições com sintomas parecidos, aplicar os critérios diagnósticos corretamente. Nossa, tudo isso exige um preparo sólido. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante sobre como os profissionais de informação, ou mesmo os já atuantes que buscam uma atualização, conseguem adquirir e consolidar esse conhecimento de forma eficaz para lidar com a complexidade de casos como o do Sr. B. Com certeza. E falando nesse desafio do aprendizado, especialmente em áreas complexas como a saúde, ter acesso a recursos de estudo bem estruturados faz toda a diferença. Para quem está nessa jornada, seja estudante se preparando para provas de residência, concursos ou mesmo profissional buscando aprimoramento. A qualidade da preparação é fundamental, né? Para ter confiança e competência na prática. Exato. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta robusta pode ser um grande aliado nesse processo de dominar conhecimentos complexos, sem dúvida. Com certeza. Bom, mas voltando ao nosso caso, o Sr. B, e a avaliação cuidadosa que ele necessita. Há um aspecto que o material que analisamos destaca como absolutamente inegociável em qualquer avaliação de esquizofrenia. Qual é esse aspecto? A avaliação do risco de suicídio é um passo fundamental e obrigatório. Não se pode avaliar um paciente com suspeita ou diagnóstico de esquizofrenia sem investigar ativamente ideação suicida, planos ou tentativas anteriores. É crucial. E os dados apresentados no material sobre isso são bastante sérios, não são? Extremamente sérios. As informações apontam que cerca de 10% dos indivíduos com esquizofrenia acabam cometendo suicídio ao longo da vida. É uma taxa, tragicamente alta. 10% é muito alto. Muito. O material também lista fatores que aumentam esse risco: ser do sexo masculino, ter menos de 30 anos, a presença de sintomas depressivos, que são comuns, viu? Comorbidade com abuso de álcool ou outras drogas, desemprego, história de tentativas prévias, viver sozinho, ter tido uma alta hospitalar recente e, como a gente mencionou antes, paradoxalmente, o subtipo paranoide em certas fases. Estar ciente e investigar ativamente esses fatores é parte essencial do cuidado. É um lembrete poderoso da gravidade potencial da condição e da necessidade de suporte contínuo. Pensando na doença em si,
na sua essência, o que as fontes que a gente tem apontam como sendo o núcleo da esquizofrenia, aquilo que é mais central. Olha, o consenso que emerge do material é que os sintomas negativos, a apatia, o embotamento afetivo, a alogia, a anedonia, são considerados o núcleo da doença. O miolo, digamos assim. Eles estão fortemente associados ao prejuízo funcional a longo prazo e, infelizmente, são também os sintomas que respondem menos aos tratamentos farmacológicos atuais, que costumam ser mais eficazes para os sintomas positivos. Então esse é um grande desafio no tratamento. Exatamente. É um dos grandes desafios no manejo da esquizofrenia. Entendi. Então, se os sintomas negativos são o núcleo e mais difíceis de tratar, como a gente chega ao diagnóstico formal? Como todas essas peças, fases, sintomas positivos, negativos, tempo de duração, se encaixam nos critérios formais que o material descreve? Embora o material não cite explicitamente os critérios são alinhados, exige a combinação de vários elementos, tá? Não é simples. Certo. Primeiro, a presença significativa de pelo menos 2 dos sintomas-chave, o critério A. Delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, ou sintomas negativos. Isso precisa ocorrer por uma porção significativa de tempo durante um período de 1 mês, ou menos se o tratamento for bem sucedido rapidamente. Ok. 2 sintomas por 1 mês. E isso pelo menos. Segundo, o critério B, esses sintomas precisam causar um prejuízo claro no funcionamento social, ocupacional ou acadêmico da pessoa. Tem que ter impacto na vida dela. Faz sentido. Terceiro, o critério C, sinais contínuos da perturbação devem persistir por no mínimo 6 meses. Esse período de 6 meses inclui as fases prodrômica ou residual, mas deve haver pelo menos 1 mês de sintomas da fase ativa, critério A. 6 meses no total, com pelo menos 1 mês de sintomas ativos. Exato. Quarto, o critério D, é preciso excluir transtorno esquizoafetivo e transtornos depressivo ou bipolar com características psicóticas. Ou seja, tem que garantir que os sintomas psicóticos não ocorram exclusivamente durante episódios de humor, sabe? Quinto, o critério E, os sintomas não podem ser atribuídos aos efeitos de uma substância, droga ou medicamento, ou a outra condição médica. Tem que descartar isso. Claro. E por último, o critério F, se houver histórico de transtorno do espectro autista ou outro transtorno da comunicação de início na infância, o diagnóstico adicional de esquizofrenia só é feito se delírios ou alucinações proeminentes estiverem presentes por pelo menos 1 mês. É um conjunto de regras bem específico para garantir a precisão. É um checklist bem rigoroso mesmo. E imagino que existam outras condições psicóticas que podem causar confusão no diagnóstico diferencial, certo? Precisa ter cuidado para não confundir. Sim, com certeza. E o material menciona brevemente 2 delas, que são importantes pela questão da duração dos sintomas. O transtorno psicótico breve, por exemplo, Qual a diferença? ele tem sintomas que preenchem o critério A da esquizofrenia, mas toda a perturbação dura menos de 1 mês. E a pessoa volta totalmente ao funcionamento que tinha antes. Menos de 1 mês. Isso. Já o transtorno esquizofreniforme também preenche o critério A, mas a duração total é maior que 1 mês e menor que 6 meses. Entre 1 e 6 meses. Exato. Muitas vezes ele funciona como um diagnóstico provisório, sabe? Porque se os sintomas persistirem além dos 6 meses, aí o diagnóstico muda para esquizofrenia. Entendi a lógica. Voltando ao Sr. B uma última vez. Com base em tudo isso que a gente conversou, como o processo diagnóstico se aplicaria a ele na prática? Olha, para o Sr. B, a abordagem seria multifacetada. Primeiro, uma avaliação médica completa para descartar causas orgânicas, problemas médicos que poderiam causar os sintomas psicóticos e a mudança de comportamento. Exames, talvez? Sim, exames gerais e toxicológicos para descartar o uso de substâncias. Depois, uma avaliação psiquiátrica bem detalhada para verificar se os critérios A e B estão presentes, o que parece provável, Dados os delírios, possível discurso desorganizado e o claro prejuízo funcional dele. O ponto-chave seria determinar a duração dos sintomas, o critério C. Ele apresenta esses sinais contínuos há pelo menos 6 meses,
Se a resposta for sim, e se outras condições, critério D e E, forem excluídas, aí o diagnóstico de esquizofrenia seria fortemente considerado. E depois o diagnóstico? O passo seguinte e fundamental seria discutir as opções de tratamento com ele e com a família, focando no alívio dos sintomas, claro, mas também na reabilitação funcional, para ajudá-lo a retomar a vida. Excelente! Nossa, conseguimos cobrir muitos aspectos importantes hoje. Recapitulando rapidamente. A gente navegou pelas fases da esquizofrenia, prodrômica, psicótica, residual, diferenciamos os sintomas positivos dos negativos, entendendo que os negativos são o tal núcleo mais resistente. Isso. Vimos a importância crucial do diagnóstico e tratamento precoces, com a questão da DUP. Alertamos para a avaliação indispensável do risco de suicídio, que é um ponto muito sério. Fundamental. E detalhamos a complexidade dos critérios diagnósticos formais, usando o caso do Sr. B para ilustrar como tudo isso se aplica na prática. E talvez uma reflexão final que esse material nos inspira seja sobre o impacto de um entendimento mais profundo dessa condição. Compreender a natureza dos sintomas, especialmente os negativos e o impacto devastador que eles têm no dia a dia, não serve só para rotular, né? Mas para fomentar a empatia e buscar estratégias de reabilitação que sejam mais eficazes. Com certeza. Conhecer a complexidade dos critérios diagnósticos e a base biológica da esquizofrenia também é fundamental para a gente combater o estigma que, infelizmente, ainda é muito presente. A busca por tratamentos que realmente ajudem nos sintomas negativos e cognitivos continua, e cada avanço no entendimento nos aproxima um pouco mais desse objetivo. Um ponto essencial para a gente refletir. E com essa nota, a gente conclui nossa análise de hoje sobre a avaliação da esquizofrenia. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta exploração.